Venham cá, como é ano eleitoral, as tretas familiares serão atualizadas com sucesso, né? E para você estar respaldado no grupo da família, caso você não tenha saído por causa dessas tretas, eu vou fazer 3 perguntas a vocês, como prometido em relação à votação passada. Primeira pergunta que eu vou fazer a vocês sabem o que é fundo eleitoral? Segunda pergunta que eu vou fazer a vocês sabem qual é a diferença entre fundo eleitoral e fundo partidário? Terceira pergunta, e pergunta essa de $1 milhão. Vocês sabem de onde vêm as verbas que financiam o fundo eleitoral e o fundo partidário? Pois bem, vamos rebobinar a fita para eu fazer uma pequena explicação para vocês para chegar onde eu quero chegar. Primeira coisa, fundo eleitoral e fundo partidário não são a mesma coisa, coisas distintas. O fundo partidário, ele veio antes do fundo eleitoral, e eu vou falar um pouquinho sobre ele só para chegar onde eu quero também chegar. O nome do fundo partidário, na verdade, é o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. E como o Brasil vive uma democracia de partidos, ou seja, nós não temos candidaturas avulsas, precisamos de partidos políticos para nos vermos investidos em mandatos eletivos, esse fundo partidário ele foi criado em 1965, ou seja, período ditatorial. E apesar de estarmos em um processo de bipartidarismo, ainda assim os partidos eram muito importantes. Ou seja, para que serve o fundo partidário? O fundo partidário, ele custeia a manutenção de um partido. Se você não tem as contas de casa que você paga, a sua conta, a sua luz, sua água, seu telefone, pronto. Esses são os custos operacionais para o partido existir. Eles são pagos mensalmente, em valores fixos, mas aqui começa a parte interessante. A origem desses valores. Vocês sabem de onde vêm os valores que custeiam o fundo partidário? Pronto. O que custeia o fundo partidário são 3 coisas: multas e penalidades, doações de pessoa física e pessoa jurídica e dotações orçamentárias. O que são dotações orçamentárias? É um termo bonitinho contábil que, na verdade, é uma verba pública com destinação específica. Então, você tem 3 fontes de recurso que financiam esse fundo partidário. E eles são distribuídos entre os partidos políticos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Observem vocês que há um caráter híbrido nesse financiamento desses partidos políticos. E até aí estava tudo bem. Havia esse tipo de financiamento e havia o financiamento privado de campanha. Que aqui começa a parte interessante. Por quê? Com o processo da Lava Jato, com a demanda da reforma política no Brasil, que é algo que vem desde o nosso processo de redemocratização, questionava-se muito essa possibilidade de financiamento privado, porque você não sabia como era essa prestação de contas, a possibilidade de Caixa 2 era muito grande, as pessoas não sabiam a origem dos recursos, e fora os casos de corrupção que chegaram à tona envolvendo o financiamento de grandes empresas de determinados partidos, de esquerda e de direita. Para poder tentar pensar numa reforma política, que não foi uma reforma, foi mais uma coxa de retalhos como habitualmente feito, em 2015 acabou a possibilidade de financiamento de empresas privadas em processos de campanha. E para o financiamento do processo eleitoral, ou seja, o financiamento apenas em anos de campanha, que é diferente na época em relação aos fundos partidários, que são feitos periodicamente, no fundo eleitoral, houve a criação do fundo eleitoral. O que é o fundo eleitoral? O fundo eleitoral se chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ele acontece da seguinte forma: ele foi criado em 2017 para financiar as campanhas de 2018 e agora a campanha de 2020, e a origem dele é completamente pública, e aí está a grande diferenciação do fundo partidário. E esse financiamento público, ele vem do Tesouro Nacional, que é como se fosse uma caixinha, o nosso caixa dos recursos da União que financia um processo eleitoral. Aqui começa-se de fato mais uma treta. Por quê? O dinheiro que financia a campanha eleitoral é público. E, anteriormente, a população já reclamava com esse financiamento de grandes empresas que beneficiavam os partidos, dos grandes caciques. Agora você tem dinheiro público financiando campanha. E as pessoas... E onde surge um dos grandes problemas? Para você ter o destacamento desse Tesouro Nacional de determinadas verbas para o financiamento desse processo, você precisa deixar de investir recursos públicos em outras áreas, como educação, saúde, infraestrutura, projetos sociais. E agora, para 2020, nós tivemos inclusive um aumento desse fundo eleitoral, que em 2018 foi 1,7 bi de bola, e água de barquinho, como diz o pessoal, para 2 bilhões de reais de barquinho, o que é muito dinheiro.
Muita gente condena esse financiamento público de campanha e condena também esse processo de financiamento dos partidos. Mas eu me pergunto muito se de fato não é importante também financiar o processo democrático de eleição. Porque sem processo de eleição você não tem um Estado democrático de direito. E as pessoas têm um hábito de pensar, e é uma reflexão que eu faço não só respondendo as perguntas que eu fiz inicialmente, mas indo além, se de fato não seria interessante também financiar essa democracia. Muito embora haja muitos problemas na democracia, ela continua sendo o sistema político em que nós temos alguma liberdade de expressão e nós temos alguma transparência de como é o modelo de escolha dos nossos representantes. Então, assim, há essa autorização, porque esse valor de 2 bilhões de reais é um valor muito alto e deixa-se de investir em outras áreas, mas ao mesmo tempo você precisa financiar. Um segundo problema que se surge, além desse já trazido pela população e pelos governantes e as pessoas que pensam a política, é em relação à destinação dessas verbas. Por quê? Porque os partidos políticos, para terem essas verbas, precisam prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral de como será feita essa distribuição dentro do partido. E esses valores, eles vão sendo destinados dentro dos partidos a depender da forma de representação e da quantidade de representantes que eles têm. São divididos em porcentagens de 2, 15, 38 e 45%, mas, além disso, internamente eles também precisam prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral para receber essas verbas, além de estarem devidamente registrados, é claro. Só que isso não saneia ou não soluciona o problema. Por quê? Porque internamente, ainda quem decide a destinação dessas verbas, por exemplo, se vai 1 milhão ou 10 milhões, muito embora haja uma limitação também, são os caciques ou a alta cúpula dos partidos. Ou seja, representantes políticos novos ou jovens muitas vezes ganham muito menos verba do que um candidato já eleito ou uma pessoa já conhecida na política, o que também é um problema. Então, eu me questiono muito se de fato há um modelo ideal de financiamento público ou privado de campanha, não só no Brasil, como também no ambiente internacional, porque não há uma homogeneidade. Tem países que têm financiamento público, outros privados, outros público e privado. E eu acho interessante que nós, enquanto cidadãos, comecemos a, de fato, fiscalizar e analisar nos próximos processos eleitorais como está sendo feita essa destinação de verba pública e de que forma essas prestações de contas e transparência estão acontecendo, porque precisamos saber onde está sendo o dinheiro que está vindo do nosso bolso. Mas é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o nosso processo de distribuição de verba para a realidade local Bahia, especificamente Salvador, que é bem interessante, já que vamos ter muitos candidatos. Um cheiro no coração de vocês e é isso.